Mesmo assim, Jin Hunkandel ergueu a espada outra vez, se preparando para outro golpe enquanto o mesmo xingamento se repetia na cabeça dele. Droga! Droga! A raiva que ele sentia não era contra Dante, mas contra a forma cruel que aquela luta tinha tomado. O rosto dele se fechou de relutância enquanto balançava a espada. Não havia alegria naquele movimento, só necessidade amarga e a recusa em deixar o duelo terminar de forma humilhante. Me desculpa, pensou Jin Hunkandel. Do outro lado, o corpo de Dante Iron foi lançado bem para trás, já quase inconsciente. Por favor, entende, pensou Jin. Então o fio da espada se aproximou do pescoço de Dante Iron. E então, no último instante possível, Jin Hunkandel parou. O corpo de Dante Iron permaneceu suspenso no ar por um sopro, como se o próprio tempo tivesse parado entre os dois. A respiração ofegante de Dante Iron quebrou o silêncio. O som fez Jin Hunkandel olhar para ele, e com esforço visível, ele conteve o próprio braço para não avançar mais. Dante Iron sorriu para ele, fraco. Isso foi divertido, disse. As palavras saíram cansadas e quebradas, mas carregavam uma sinceridade simples que atravessou a tensão direto. Assim que ouviu aquilo, Jin Hunkandel só conseguiu encarar ele com os olhos arregalados. Por um breve instante, a loucura da batalha sumiu, substituída por uma surpresa genuína. Então Dante Iron caiu na frente dele, com o corpo finalmente cedendo de uma vez. A queda foi repentina, pesada e totalmente impossível de evitar pela própria força. O alarme apareceu no rosto de Jin Hunkandel, e ele gritou, "Tragam um curandeiro aqui, agora!" Ao mesmo tempo, Veradin Zipli já tinha saltado das arquibancadas e colocado a mão nas costas de Dante Iron para avaliar o dano com os próprios sentidos. "Tá pior do que eu pensei", disse Veradin Zipli, com a expressão ficando séria. Jin Hunkandel olhou para ele de volta, chocado, e o peso daquelas palavras afundou forte no peito dele. Veradin Zipli ativou imediatamente uma matriz de cura, e a luz se espalhou sobre Dante Iron com uma precisão urgente. Ao ver a expressão de Jin Hunkandel, ele tentou pelo menos acalmar ele um pouco. "Não se preocupa, Jin", disse Veradin Zipli enquanto despejava magia freneticamente no feitiço de cura e checava a condição de Dante Iron. Mesmo falando, as mãos dele não paravam nem por um segundo, e a tensão na voz deixava claro quão séria aquela situação realmente era. "Eu vou manter ele vivo, custe o que custar." Veradin Zipli liberou uma onda imensa de energia curativa azul, e a luz saía dele em ondas densas, como se ele estivesse forçando a própria vida de volta para um corpo que já estava se apagando. A pessoa ao lado dele observava tudo com uma preocupação profunda. O suor escorria pelo rosto de Veradin Zipli por causa do esforço da cura, e ele cerrava os dentes com tanta força que até parecia doer. "Não se preocupe. Só observa." Era isso que ele queria dizer, mesmo que as palavras nem chegassem a sair direito. Enquanto a energia de cura envolvia o corpo destruído de Dante Iron, Jin Hunkandel avaliou a situação rapidamente. Mas já é tarde demais, ele percebeu na hora. Aquilo já tinha passado muito do ponto que magia comum conseguiria resolver. Não eram só os ossos. Até os órgãos internos tinham sido gravemente danificados. Dante Iron estava caído no chão recebendo tratamento, com a respiração tão fraca que mal dava para perceber. Mais do que tudo, sua aura estava completamente descontrolada, instável demais e impossível de conter. Um feitiço de cura nesse ponto só prolongaria o sofrimento dele por mais um tempo. Mesmo assim, esse ainda era o único jeito de mantê-lo vivo. Então Veradin Zipli gritou de repente, assustando todo mundo ao redor. Jin Hunkandel imediatamente se concentrou e escutou com atenção, sentindo que o que vinha a seguir não seria algo comum. Ele puxou algo do colar pendurado no pescoço e ergueu aquilo diante deles. "Isso é um segredo entre nós três", disse ele com uma voz baixa e séria, daquele tipo que faz o ar ao redor ficar mais pesado na mesma hora. Os guardas de manto branco apareceram quase imediatamente, movendo-se com rapidez treinada, como se já estivessem esperando ali perto por uma ordem exatamente assim. Um deles levantou a voz às pressas para avisar. "Jovem mestre, não pode. Isso não pode ser usado aqui."
Mas Veradin Zipli o cortou na hora, teimoso como sempre, e rebateu: cala a boca. Vem para cá e cobre a gente com um manto branco. O guarda reagiu no mesmo instante, pegando o manto sem dizer mais nada. No momento seguinte, eles o abriram de uma vez, levantando poeira no ar e escondendo a posição das 3 pessoas lá dentro dos olhos curiosos ao redor. Quando o manto se abriu, o brasão da família ficou visível por um instante. Gortmis viu aquilo, e seus olhos se arregalaram de puro medo no momento em que reconheceu o que estava vendo. Zipli! Murmúrios se espalharam pelas arquibancadas como uma rajada de vento repentina. O que foi aquilo? A família Zipli. Por que tem gente da família Zipli aqui? Na plataforma do narrador, Gormas lutava para se manter controlado, mas sua mente estava um completo caos. Eles vieram aqui para matar Bubar e Gaston. Droga! Se a gente for arrastado para isso, estamos acabados. Agarrando o chapéu na cabeça em pânico, ele perdeu totalmente a compostura de sempre e gritou com toda a força: todo mundo, fechem os olhos e tapem os ouvidos. As pessoas nas arquibancadas obedeceram rapidamente, fechando os olhos e fazendo exatamente o que foi mandado. A multidão inteira se moveu com uma velocidade surpreendente sob a pressão daquela ordem desesperada. Vendo isso, Veradin Zipli revirou os olhos e soltou um sorriso torto, ainda segurando a corrente no pescoço. Esse cara realmente sabe se adaptar rápido, pensou ele, aprovando aquilo com diversão. Jinhun Kandel, parado atrás dele, ainda estava atordoado. Veradin Zipli, o que é isso? O olhar dele caiu sobre o pequeno frasco na mão de Veradin Zipli, e Veradin respondeu casualmente: ah, isso é um presente. Da minha família. Então ele perguntou em voz baixa: você conhece o Bland-Off Numerus, né? No instante em que ouviu esse nome, os olhos de Jinhun Kandel se arregalaram em choque, sentindo de uma vez o peso daquela lenda antiga. Ele imediatamente se lembrou da história de Numerus, contada pouco antes da fundação da Terra Sagrada de Vankela. Houve a Celtic Tears of the Gods e a morte do God of Hope em uma catástrofe horrível. Por causa daquele evento, dizia-se que Numerus derramou 8 lágrimas e centenas de gotas de sangue. A primeira foi uma lágrima azul celeste, uma gota milagrosa que, diziam, podia trazer os mortos de volta à vida. Depois havia uma gota de sangue vermelho profundo, capaz de curar instantaneamente qualquer ferimento ou doença, por mais grave ou impossível que parecesse. Essas lágrimas sagradas e gotas de sangue viraram tesouros lendários no momento em que as histórias se espalharam. Gente de todo lugar passou a procurá-las, movida por ganância, fé e desespero. Grandes poderes como a família Zipli já tinham vasculhado o mundo tentando encontrá-las, e agora elas só sobreviviam como relíquias divinas sussurradas em lendas antigas. Voltando ao presente, Jinhun Kandel olhou para Veradin Zipli sem acreditar e perguntou: você vai usar isso no Dante Iron? Veradin assentiu de leve. Foi por isso que eu mandei guardar segredo. Ouvir aquilo só deixou Jinhun Kandel ainda mais confuso. Por quê? A família Zipli e a família Aira não tinham uma relação terrível? Mas antes que ele conseguisse organizar essa contradição na cabeça, Veradin Zipli já tinha tirado a lágrima vermelha. Jinhun Kandel encarava Veradin Zipli completamente sem entender. Por que ele iria tão longe? Por que alguém como ele usaria algo tão absurdamente valioso aqui, por isso? Ainda sem conseguir compreender, ele perguntou com a voz meio perdida: você também entende o que isso significa, não entende? Veradin Zipli ergueu com cuidado a parte de cima do corpo de Dante Iron, preparando-se para colocar a pílula na boca dele. Então ele respondeu num tom calmo e direto: perder um rival é o mesmo que perder um amigo. A boca de Dante Iron se abriu quando Veradin se preparou para colocar o remédio, e por um momento toda a cena pareceu estranhamente solene. Logo depois, uma luz vermelha cegante explodiu diante dos olhos deles, tão forte e intensa que engoliu todo o espaço num instante. Até as costas do guarda de manto branco brilharam sob aquele clarão ofuscante, com a silhueta inteira tingida de vermelho enquanto o poder milagroso se espalhava para fora. O corpo de Dante Iron, ainda estendido no chão, começou a brilhar intensamente por todos os lados, como se cada parte quebrada dele estivesse sendo inundada por uma nova vida.
O mana dele foi se estabilizando aos poucos. A desordem violenta dentro dele começou a se acalmar, e então ele abriu a boca, puxando o ar num ritmo mais regular enquanto sua força vital voltava. Veradin Zipli riu com puro alívio e alegria. Os olhos de Jin Hunkandel também se arregalaram de espanto enquanto ele se inclinava para olhar mais de perto. Então Dante Iron acordou, esfregando a nuca e mexendo o corpo, confuso. Hã? O que está acontecendo? Vendo que Dante Iron tinha voltado ao normal, Veradin Zipli soltou um longo suspiro. Nossa! Então parece que realmente não tem efeitos colaterais. Dante Iron, ainda abalado, encarou Veradin e tremeu levemente. Veradin Zipli, o que você está fazendo aqui? Jin Hunkandel continuava parado atrás deles, com os olhos ainda cheios de incredulidade. O Blood of Numerus tinha revivido Dante Iron quando ele já estava praticamente morto. Tentando processar aquilo, ele se virou para Veradin Zipli e perguntou de novo. Você usou algo assim só por esse motivo? Veradin Zipli se levantou, apoiando as mãos nos joelhos por um segundo antes de se endireitar. Muito bem, Dante Iron, e Jin Hunkandel. No momento seguinte, Veradin Zipli colocou as mãos na cintura, cobriu parte do rosto com uma mão e inclinou a cabeça para trás de forma dramática. O preço por usar isso é incrivelmente alto. Vocês sabem disso, né? Jin Hunkandel se assustou com a mudança repentina no tom, enquanto Dante Iron se ergueu de uma vez, alarmado. Numerus, você usou isso em mim? Como é que eu vou pagar por isso algum dia? Mesmo dizendo isso, os olhos dele se estreitaram com desconfiança ao olhar para Veradin Zipli. E, além de tudo, ele era da família Zipli, o que deixava toda aquela situação ainda mais inacreditável e difícil de confiar. Seus pensamentos ainda estavam embolados de confusão. Antes que pudesse pensar mais, Veradin Zipli apontou direto para Jin Hunkandel e declarou, primeiro, Jin Hunkandel, você vai. Então, do nada, ele estendeu a mão na direção dele e piscou um olho. Vai me pagar uma rodada quando isso tudo acabar. Jin Hunkandel ficou parado ali, completamente sem reação diante do absurdo que tinha acabado de ouvir. Antes que Jin Hunkandel pudesse responder, Veradin Zipli continuou. Você vai ficar por aqui por um tempo, né? Não aceito um não como resposta. Enquanto Jin ainda encarava ele sem entender nada, Veradin acrescentou sua última condição. E quando me encontrar de novo, não finja que somos estranhos. Jin Hunkandel foi lentamente voltando a si, colocou as mãos na cintura, abaixou a cabeça e soltou um suspiro baixo. Veradin insistiu mais uma vez, entendeu? No fundo, Jin pensou, Veradin Zipli, eu sempre achei que ele era um idiota. Mas ele é um idiota muito maneiro. Logo depois disso, Jin Hunkandel afastou a mão dele com um tapa enquanto Veradin Zipli ainda ria como um bobo. Então respondeu num tom seco, eu vou pensar. Naquela noite, os três acabaram indo rapidamente para um restaurante na cidade. As luzes do lado de fora da entrada já brilhavam de forma acolhedora, e o lugar tinha aquele clima animado de noite que fazia os acontecimentos estranhos do dia parecerem quase irreais. Veradin Zipli olhou para os espólios espalhados sobre a mesa e exclamou com animação, Tiaram. Ele continuava falando sem parar, claramente num humor ridiculamente bom. Você é incrível. Disseram que você só podia pegar um prêmio de vencedor, então como você acabou com os dois? Ao lado dele, Jin Hunkandel ergueu a caneca de cerveja, com o rosto se contorcendo de irritação por causa da tagarelice sem fim de Veradin. Dante Iron também entrou na conversa com uma admiração sincera. Você realmente é incrível, Jin Hunkandel. Jin pensou em silêncio que, quando ele mesmo quase tinha morrido lá, realmente esperavam que ele escolhesse só um. Então levou a caneca de cerveja aos lábios. O nível da recompensa talvez não fosse perfeito para ele, mas ainda era o limite do que estava disponível. Ao lado dele, Dante Iron estava sentado em silêncio, enquanto Veradin Zipli ria como se tivesse tirado a sorte grande. Uau, é verdade. Vocês dois estavam praticamente batendo na porta da morte, disse ele, alegre demais para alguém falando disso. Então Jin Hunkandel empurrou a sacola de ouro na direção de Dante Iron.
Não é como se eu precisasse muito disso. Fica com isso, Dante Iron. Dante olhou surpreso. Oh! Eu achei que a família Iron nunca passasse por falta de dinheiro. Logo depois de dizer isso, Dante Iron pegou uma única moeda de ouro, animado, e sorriu. Mesmo assim, vou guardar esta aqui como lembrança. Vendo aquilo, Veradin Zipli bateu na mesa com uma insatisfação exagerada. Ei, e eu? Vocês tinham que me dar alguma coisa também. Jin Hunkandel colocou a mão no baú ao lado dele e o abriu, atraindo a atenção dos dois na mesma hora, enquanto seus olhares naturalmente se voltavam para o que ele estava prestes a tirar dali. Então ele tirou um pedaço de papel. Veradin Zipli olhou para ele com curiosidade aberta e perguntou: "O que é isso? Algum mapa de tesouro lendário? Você tá mesmo prestes a me dar algo tão valioso assim?" No instante seguinte, Jin Hunkandel jogou o baú na direção de Veradin Zipli. Assustado, Veradin ergueu a cabeça de uma vez, e Jin confirmou calmamente o que queria dizer. Não. Veradin Zipli se levantou correndo para pegar o baú, e Jin disse: "Esse aqui é seu." Veradin abriu o baú e então gritou: "Feliz, uma caixa vazia." "Valeu." Jin Hunkandel respondeu com um humor desconfiado: "Sério? Você ficou satisfeito com isso?" Então ele se virou para Dante Iron. "Ei, Iron, deixa eu te perguntar uma coisa." Dante respondeu na hora: "O que foi?" Apoiando uma mão na mesa, Jin Hunkandel estreitou os olhos e o sondou com cuidado. "Por que você não usou sua técnica secreta? Tenho certeza de que você podia ter usado." Diante daquela pergunta direta, Dante Iron ficou sem palavras, com a expressão endurecendo enquanto o peso daquilo caía sobre a mesa. Jin Hunkandel olhou para trás, na direção de Dante Iron, e respondeu sem hesitar: "Você não está fazendo exatamente a mesma coisa?" Dante estreitou os olhos, depois piscou de um jeito provocador, estendeu a mão e, com um sorriso leve que parecia metade brincadeira e metade sério, disse: "Para alguém que também está escondendo as próprias cartas na manga, falar isso não é muito justo com quem está ouvindo." Até Jin teve que admitir, pelo menos por dentro, que a intuição de Dante era impressionantemente afiada. Ele realmente tem uma intuição muito boa, pensou Jin Hunkandel. Mesmo assim, por fora, continuou totalmente calmo e tomou um gole lento da cerveja, como se nada daquilo tivesse a menor importância. Depois apoiou a caneca de leve na mesa e respondeu num tom tranquilo: "O quê? Não faço ideia do que você está falando." Um sorriso calmo apareceu no rosto de Jin Hunkandel enquanto ele olhava direto para Dante Iron. "Se você acha injusto, então a gente pode lutar de novo qualquer dia desses", disse ele de forma casual, embora houvesse um peso real por trás das palavras. "Mas da próxima vez, nada de esconder suas habilidades. Nem de mim, nem de você mesmo." A reação de Veradin Zipli foi imediata. Ele pareceu sinceramente surpreso, claramente pego de surpresa por Dante Iron ter aceitado o desafio de forma tão aberta e por Jin Hunkandel ter devolvido aquilo com tanta naturalidade. "Da minha parte também", disse Dante Iron com um leve sorriso, voltando os olhos para Jin Hunkandel. Depois, sua expressão ficou mais suave, mais pensativa, e ele acrescentou: "Quando esse dia chegar, e nós nos enfrentarmos como pessoas carregando nossas famílias nas costas, eu vou estar esperando. Para falar a verdade, estou ansioso por esse dia." Logo depois disso, Veradin Zipli abriu um sorriso empolgado, incapaz de ficar parado. "Ah, era exatamente isso que eu queria dizer também", soltou ele. Então, dando uma risada mais relaxada, acrescentou: "Mesmo assim, não seria muito melhor se a gente pudesse só ficar assim, como amigos?" Ao ouvir isso, Jin Hunkandel soltou uma risadinha sem jeito. "É mesmo?" Jin Hunkandel aproveitou na hora para provocar. "O futuro sucessor da família Zipli está mesmo falando uma coisa tão mole assim?" Nisso, Veradin Zipli ficou vermelho, virou-se para ele, sem graça, e levantou a voz. "Eu não disse isso se a situação ficar séria." "Esquece, o que eu acabei de falar não vale. Enfim, traz mais cerveja para cá logo." Então Veradin Zipli olhou de novo para Dante Iron e chamou, cheio de energia: "Ei, o que você está fazendo? Levanta esse copo aqui."
Dante ergueu o copo com um sorriso, e Jim Hunkandel observou os dois em silêncio. No fundo da mente dele, um pensamento mais frio surgiu. Mesmo que agora pudessem estar ali, rindo, comendo e batendo os copos juntos, chegaria o dia em que o destino os obrigaria a sacar as espadas uns contra os outros. Os três bateram os copos alegremente, e o som ecoou claro e leve pelo ambiente quente. Mas, dentro de Jim Hunkandel, o sentimento estava longe de ser simples. Um inimigo, mas também um amigo. Um amigo, mas também um inimigo. Ele não conseguia dizer que forma essa relação estranha teria no fim, e essa incerteza permaneceu em silêncio no peito dele. Então, de repente, Veradin Zip lhe pareceu se lembrar de algo importante. Sua expressão ficou vazia por um instante, e ele murmurou, "Ah, certo." Ele olhou rapidamente para os outros dois e perguntou, "Vocês ouviram falar do impostor Veradin Zip?" No momento em que essas palavras saíram da boca dele, a cerveja que Jim Hunkandel estava prestes a beber parou no meio do caminho até os lábios. Em outro lugar, num canto totalmente diferente, Gortmis ainda afundava no desespero pelas apostas que tinham sido roubadas dele, com uma cara de quem teve a própria alma arrancada junto com o dinheiro. Ao ouvir isso, os olhos de Dante Iron se arregalaram de surpresa. Um impostor? E um impostor se passando por você, bem no território da própria família Zip? Ele soltou um assobio baixo, incrédulo. Não sei quem é, mas seja lá quem for, essa pessoa tem coragem. E claramente não é alguém comum. Veradin Zip lhe deu de ombros, cansado, fechou os olhos por um segundo e soltou um longo suspiro. E essa é exatamente a dor de cabeça com que André Zipli anda lidando ultimamente, disse ele num tom amargo. Por causa dessa bagunça, a imagem da minha família foi arrastada pela lama. Dante Iron pareceu um pouco sem jeito com isso. Ah, não estou dizendo que isso é direcionado especificamente ao Jim Hunkandel nem nada, disse ele rápido, tentando não piorar a situação. Mas o rumor que está circulando é que a família Hunkandel tem algum envolvimento nisso. Jim apenas ergueu a cerveja, fechou os olhos por um instante e não respondeu nada. Depois de uma breve pausa, Jim Hunkandel se virou para Veradin Zip e limpou a garganta. Então, o que vocês estão planejando fazer com esse impostor? Veradin respondeu com uma sinceridade incomum. Vamos pegá-lo custe o que custar. Eu estava pensando que provavelmente precisaríamos de um mago ou investigador de nível especial para investigar isso direito. A resposta imediata de Jim Hunkandel pegou Veradin Zip desprevenido. Acho que isso não é uma boa ideia, disse ele de forma direta, e a certeza na voz dele fez Veradin piscar, surpreso. Jim Hunkandel pousou a caneca de cerveja e falou com uma expressão calma e controlada. Se fosse eu, usaria o próprio rumor para atrair ele para fora, disse. Pensa bem. Se a família Zip anunciar publicamente que está caçando o impostor, vocês só vão virar motivo de piada. Seria basicamente dizer ao mundo inteiro que uma única pessoa está brincando com a sua família nas sombras. Então ele terminou o raciocínio com calma. Esperem até ele ficar mais ousado por causa disso. É aí que vocês pegam ele. Veradin Zip levou a mão ao queixo e fechou os olhos, pensando naquilo mais seriamente do que de costume. Isso até faz sentido, admitiu. Vou falar disso quando voltar para a família. Logo depois disso, Jim Hunkandel se apoiou com as duas mãos e se levantou, anunciando, bom, acho que é por aqui que a gente encerra. Dante Iron se sobressaltou levemente de surpresa e ficou olhando para ele. Já acabou. Jim Hunkandel enfiou as mãos nos bolsos, levantou da mesa e se virou para sair. Se eu ficar aqui mais tempo, só vou chamar atenção, disse num tom casual. Diferente de vocês dois, eu realmente estou ocupado. Veradin Zip ergueu o olhar para ele e reclamou na mesma hora. Ei, isso é porque você ainda está escondendo coisas ou é outra coisa? Jim Hunkandel fechou os olhos por um momento e soltou um leve som. Milímetro. Pode pensar como quiser, respondeu. Depois deu uma despedida curta. Enfim, até mais. Foi então que Veradin Zip observou Jim Hunkandel se afastando e, de repente, chamou, meu bom amigo.
A voz dele ecoou pelo ambiente com clareza suficiente para fazer Jim parar na hora. Ele congelou por um breve segundo, os ombros ficando rígidos o bastante para mostrar que as palavras tinham acertado exatamente como Veradin pretendia. Com os lábios pressionados, Jim Hunkandel ficou ali de costas para eles. Ele não se virou imediatamente. Apenas permaneceu parado por um instante, absorvendo em silêncio quão absurda era a situação atrás dele. Então, de repente, os três começaram a rir juntos, e a tensão se quebrou de uma vez. Quando Jim Hunkandel voltou a andar, estalou a língua num falso incômodo e jogou para trás uma resposta provocadora, em voz baixa. Nos seus sonhos. Em outro lugar, outra voz pronunciou um único nome. Kashmir. Uma carta estava aberta, e seu conteúdo estava escrito claramente, remetente, Kashmir. Destinatário, Shiron Hunkandel. Relatório, Jim Hunkandel derrotou o Dante Iron e conquistou a vitória na Arena Gortmis. Observação adicional, Jim Hunkandel alcançou o nível de um espadachim de 6 estrelas. Depois de ler, o destinatário estalou a língua e murmurou, irritado, eu mandei ele ser breve, e é isso que ele me manda. A mão de Shiron Hunkandel tremeu levemente enquanto ele apertava o papel. Com a irritação passando por ele como calor, ele está me tratando como idiota, murmurou. Atrás dele, Khan percebeu na hora que tinha algo errado e perguntou com cuidado, patriarca, aconteceu alguma coisa com o jovem mestre? Shiron Hunkandel respondeu na mesma hora, cortando a preocupação. Nada. Depois, após um instante, acrescentou de forma mais seca, diz aqui que Jim Hunkandel derrotou o jovem mestre da família Iron e agora chegou ao nível de 6 estrelas. Khan ouviu com uma expressão séria, sem dizer nada. No instante seguinte, Shiron Hunkandel amassou a carta na palma da mão. A testa dele se franziu, mas, estranhamente, um leve sorriso também começou a surgir, frio e difícil de decifrar. Parece que ele vem se esforçando bastante, disse Shiron Hunkandel. Chamas surgiram de repente na mão dele e consumiram a carta amassada num instante. Sem desviar o olhar, ele deu uma ordem. Diga ao Kashmir que quero falar com ele em breve. Uma aura assassina se espalhou silenciosamente do lugar onde Shiron Hunkandel estava, pesado bastante para gelar o ambiente inteiro. Ele rosnou cada palavra com uma calma perigosa. Eu realmente quero conhecer esse amigo dele. Atrás dele, Khan se endireitou e respondeu na mesma hora, entendido, senhor. Em algum outro lugar, bem longe daquele cômodo, o rosto de Kashmir escureceu de repente sem motivo aparente, e arrepios subiram pela pele dele enquanto um calafrio inquietante descia pelas costas. Encolhendo-se ainda mais na cadeira, Kashmir tremeu e murmurou, o que é isso? Por que eu estou sentindo tanto frio de repente? A pessoa sentada à frente dele pareceu confusa. Mesmo com a lareira acesa bem diante deles, Kashmir ainda parecia congelado até os ossos. O senhor está doente? Perguntou a outra pessoa. Kashmir franziu a testa e respondeu, não sei. Será que devemos colocar mais lenha? Ah, foi mal. Eu te interrompi. Então Kashmir olhou de novo para Jim Hunkandel e perguntou, você poderia me mostrar aquele mapa mais uma vez? Ele levou a mão para trás, procurou por ele e acrescentou, é incrivelmente vago, mas não consigo me livrar da sensação de que há alguma coisa escondida nele. Jim Hunkandel colocou o mapa sobre a mesa entre os dois. Kashmir se inclinou mais para perto, examinando-o com clara confusão. É a primeira vez que vejo um mapa desenhado desse jeito, admitiu, claramente intrigado com a estrutura estranha dele. Ele passou a mão no queixo e mergulhou em pensamentos profundos, ficando imóvel enquanto encarava o mapa em sua mão. Não tem como rastrear nada de verdade só com isso, disse por fim, frustrado com o quão pouco aquilo lhes dava para trabalhar. O que é isso? Perguntou de repente uma garotinha, com os olhos brilhando de curiosidade imediata. Murakan estava largado de forma preguiçosa em cima da cabeça dela, parecendo entediado demais. A menina, porém, estava empolgadíssima. Um mapa do tesouro? Eu também quero ver. Vamos procurar o tesouro. Então, sem aviso, os olhos dela brilharam num azul profundo e antinatural.
Kashmir se virou para ela na mesma hora, assustado com a mudança repentina. O que foi, minha filha? Perguntou com delicadeza. Mas a garotinha não disse nada. Apenas ficou olhando o mapa em um silêncio inquietante, como se estivesse ouvindo alguma coisa que ninguém mais conseguia ouvir. Então a garotinha levantou lentamente um dedo e apontou para o mapa. Com uma voz estranha e distante, disse: tem alguma coisa importante aqui, e aqui também. Uma coisa muito importante. A voz dela ficou fraca e trêmula, como se estivesse escapando dela. Todo mundo está protegendo alguma coisa, sussurrou. Alguma coisa muito, muito preciosa. Acima dela, Murakan finalmente olhou para baixo de verdade, chocado com a mudança no estado dela. O rosto da menina já tinha desmoronado, e ela parecia estar sendo engolida pelo horror e pela dor ao mesmo tempo. Então o choro começou. O som foi pequeno no começo, mas já era o bastante para endurecer a expressão de Kashmir de medo ao perceber que aquilo não era uma reação comum. Yuria! Ayula caiu no chão, segurando a cabeça, enquanto o pai dela pulou de pé em choque. Murakan saltou do topo da cabeça dela. A garotinha tinha perdido completamente o controle naquele momento, gritando em desespero: não, 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 não. Murakan se transformou na mesma hora, sem hesitar, e pegou a garotinha nos braços com urgência e cuidado. Segurando-a com força, Murakan falou com uma voz afiada e urgente. Ela está perdendo o controle. Precisamos chamar a guarda dos dragões agora mesmo e acalmá-la imediatamente. Então ele se virou para Kashmir e gritou, frustrado: o que você está fazendo parado aí? Chame a Azemil agora mesmo. Rápido, latiu Murakan. Ao ouvir isso, Kashmir finalmente se mexeu e se virou depressa para fazer exatamente isso. Sim, alguém respondeu na mesma hora. Então Azemil veio correndo o mais rápido que podia, com o rosto já cheio de preocupação antes mesmo de chegar até eles. Yuria Murakan levou a garotinha direto até ele e explicou às pressas. Ela perdeu o controle de repente depois de ver algo no mapa. Você precisa acalmá-la. Azemil pegou a menina nos braços em pânico e respondeu sem hesitar: deixa comigo. Logo em seguida, Azemil usou seu poder calmante na garotinha trêmula. Yuria, respira fundo, disse com a voz mais gentil que conseguiu. Está tudo bem. Eu estou aqui com você. Você não precisa ter medo. Se acalma. Agora você está segura. Estou bem aqui. Agora está tudo bem. Você está segura. Nesse instante, Alicia Badir veio correndo, sem fôlego e suando de preocupação. O que aconteceu? Por que Yuri está chorando desse jeito? Perguntou com a voz trêmula. Ao lado dela, Kashmir olhava para a filha com uma expressão cheia de preocupação e impotência. Azemil segurou Alicia Badir com gentileza antes que ela avançasse mais, e isso fez com que ela erguesse os olhos para ele na mesma hora, assustada, mas desesperada por uma resposta. O garoto envolveu a menina desajeitadamente com os braços, segurando-a com um carinho cuidadoso e incerto, como se tivesse medo de que até o menor erro pudesse fazê-la desabar de novo. Agora está tudo bem. Ela dormiu. Alicia Badir rapidamente pegou a filha nos braços e a apertou forte contra o peito. Kashmir ficou ao lado delas, observando em silêncio, ainda visivelmente abalado. Azemil fez um pequeno aceno com a cabeça e confirmou: ela já se acalmou. Por enquanto, deve ficar bem. Logo depois, Murakan fez um breve aceno de aprovação para ele. Bom trabalho, disse. O elogio claramente pegou o garoto de surpresa, e ele coçou a cabeça de forma sem graça. Lord Murakan, eu ainda nem te cumprimentei direito. Murakan ignorou isso sem se importar e perguntou direto ao garoto: tudo bem? Me diga, o que aquela criança viu? O futuro. Azemil inclinou a cabeça com sinceridade, pensando um pouco antes de responder. O passado, talvez, disse Azemil com cuidado. Murakan cruzou os braços na hora, e seu rosto se fechou numa expressão sombria ao entender a implicação. Então aquele passado foi mesmo tão cruel assim, murmurou ele, caminhando até o mapa. Azemil continuou: isso mesmo.
Para alguém com o poder signatário de Azemil enxergar o passado, normalmente precisa ser a coisa mais cruel, ou pelo menos a memória mais profunda e perturbadora ligada a isso. Ele abaixou o olhar para o mapa, onde uma energia vermelha negativa extremamente poderosa parecia vazar dele como uma mancha que nunca desapareceu. Azemil explicou em voz baixa: quando alguém como ela vê um objeto ou lugar ligado a esse tipo de memória, a reação pode ficar perigosa. Se eu tivesse chegado só um pouco mais tarde, as coisas poderiam ter acabado muito mal. Foi algo tão cruel assim. Vamos falar disso com calma. Cobrindo um dos olhos com a mão, Azemil encarou o mapa com força, como se tentasse arrancar mais clareza da visão que ainda restava. Então ele falou com voz grave. É uma terra antiga. Uma imagem surgiu na mente do garoto. Ele viu uma tribo vivendo ali, isolada do mundo exterior e se recusando a confiar em qualquer um além dos deuses que adoravam. Eles construíram a vida inteira em torno dessa fé, e tudo o que protegiam começava dali. Mesmo assim, eles conseguiram viver em paz por muito tempo, preservando esse modo de vida tranquilo no presente. Então homens de mantos brancos e máscaras chegaram àquela terra. Mas, antes deles, já havia outra presença se aproximando. Os primeiros a encontrar a tribo tinham sido magos. No começo, eles se aproximaram dos nativos com educação, dizendo que queriam aprender sobre a cultura e o modo de vida deles. Negociaram com os moradores e falaram com suavidade, mas, pouco depois, suas exigências ficaram absurdas. Então, ainda fingindo civilidade, começaram a devastar a terra em busca de algo escondido ali. Azemil continuou com uma voz mais sombria, e isso levou eles a assassinarem as crianças primeiro. Foi aí que o verdadeiro horror começou. As crianças morreram em poças de sangue, com seus pequenos corpos deixados onde caíram. Voltando à realidade, o garoto terminou de contar o que viu. Quando eles pararam de esconder as intenções, começaram a matar abertamente e ameaçar todo mundo, exigindo que os moradores entregassem alguma coisa. Tanto Murakan quanto Jin Hunkandel ficaram sem palavras, chocados com a brutalidade absurda daquilo. Murakan, ao lado dele, entendeu rapidamente o significado disso. Então o que eles estavam procurando devia ser um artefato divino adorado pelos moradores, disse. Os olhos de Jin Hunkandel se arregalaram quando uma lembrança se encaixou na mente dele. Nativos, adoração e um artefato divino, as peças estavam começando a se encaixar. Então Jin Hunkandel virou-se para o papel em branco e a caneta sobre a mesa e perguntou: Lord Azemil, dá para saber que tipo de artefato divino era? Azemil assentiu na mesma hora. Sim. Me dê um instante. Sem perder tempo, ele escreveu o que tinha visto e entregou o papel. Parecia um espelho prateado, explicou, mas uma luz estava saindo dele. Não era luz refletida, era algo mais brilhante, quase sagrado. Jin Hunkandel olhou para o desenho, mas, no instante em que seus olhos pousaram nele, sua atenção ficou afiada na mesma hora. Então ele estudou as linhas fracas com mais cuidado e chegou à conclusão em silêncio. Tenho certeza, pensou. Aquele artefato divino é o Ring de Outa. A fonte da magia de Outa. Uma relíquia circular coberta por padrões incompreensíveis e perfeitamente simétricos por toda a superfície. Antes da minha regressão, ela era conhecida como o artefato descoberto através do trabalho do jornalista que expôs a crueldade da família Zipli. Para encontrá-lo, a família Zipli devastou Colon sem piedade. Eles espancaram inocentes. E os forçaram a um trabalho brutal. Um repórter registrou o sofrimento do povo dali e a forma como foram explorados até quebrar de vez. Eu mesmo vi as consequências disso durante uma missão, quando ainda era um cadete. Na memória dele, uma das vítimas petrificadas estava caída no chão, chorando de agonia. Aquela terra antiga era Colon. Jin Hunkandel então percebeu o símbolo desenhado no canto do mapa, e a revelação o atingiu ainda com mais força. Os magos eram da família Zipli. Então este mapa. Jin Hunkandel parou, completando o pensamento apenas dentro da própria mente. Este mapa aponta para a localização escondida do Ring de Outa. Ao mesmo tempo, numa floresta banhada por uma luz morna do sol, alguém bebia de forma imprudente,
Como se o mundo inteiro já tivesse acabado e só ele tivesse decidido não se importar. Ele riu despreocupadamente enquanto tirava a rolha da garrafa. Droga, se eu ficar aqui por mais tempo, vou acabar me apegando a eles, murmurou com um sorriso torto, soando meio bêbado e meio sincero. Abaixo dele havia apenas um monte de cadáveres. Tudo certo, disse ao silêncio ao redor, agora está tranquilo. As palavras foram tão casuais que ficaram ainda mais frias diante daquela cena. Ele estava sentado no topo da estrutura arruinada na floresta, com a pedra quebrada meio engolida pela grama e pelas plantas selvagens. A luz do sol caía sobre ele enquanto ele espreguiçava os braços com uma expressão estranhamente alegre. Pelo menos o vinho daqui é bom, disse, quase parecendo satisfeito apesar da morte lá embaixo. E sob aquela luz do sol tão clara e pacífica, a pilha de corpos permaneceu onde estava, silenciosa e imóvel, deixando toda a cena grotescamente calma. Em uma certa casa, uma garota estava ajoelhada no chão e rezando com todo o coração. A luz do sol entrava de fora e iluminava sua figura suavemente, enquanto lágrimas escorriam uma após a outra por suas bochechas. Finalmente chegou a hora, sussurrou a garota. Ela tocou a venda vermelha sobre os olhos e enxugou uma lágrima que parecia cheia de alegria, e não de tristeza. Agora eu preciso me preparar. Tenho que receber o convidado como deve ser. Jim Hunkandel continuava mergulhado em pensamentos. A fonte da magia, eu nunca imaginei que o mapa que peguei daqueles piratas acabaria ligado a algo tão gigantesco. A imagem do artefato continuava presa na mente dele, sem ir embora. Ele pegou a folha de papel com o desenho e ficou olhando para ela em silêncio, pensativo, estreitando os olhos enquanto seguia o formato repetidas vezes. Murakan, que estava por perto, franziu a testa ao olhar para ele. Garoto, que cara é essa? No que você está pensando tão sério assim? A pergunta repentina tirou Jim Hunkandel de seus pensamentos. Então Jim Hunkandel se decidiu. Não posso deixar eles saberem que eu já entendi o que é isso, pensou. Ele fechou os olhos por um instante, recuperou a compostura e respondeu, não é nada. Está tudo bem. Murakan só respondeu com um murmúrio baixo. Tudo bem, disse Murakan. Jim Hunkandel então se virou para Kashmir. Enquanto Alicia Badir ainda segurava a filha adormecida, ele chamou, Sr. Kashmir. Kashmir se virou para ele na mesma hora. Ah, jovem mestre Jim Hunkandel. Jim olhou para a garotinha, cujas bochechas ainda estavam molhadas de lágrimas, e disse baixinho, me desculpe. Ela teve que passar por isso por minha causa. Kashmir respondeu sem qualquer reprovação, está tudo bem. Isso é algo que alguém que tem contrato com um deus inevitavelmente acaba passando um dia. Eu já esperava que esse momento chegaria. Então Azemil olhou para Kashmir e disse com firmeza, Sr. Kashmir, por favor, não se preocupe. Eu sempre vou ficar ao lado de Yuria. Aconteça o que acontecer, eu vou protegê-la. Ao ouvir essa promessa, o rosto de Kashmir suavizou num sorriso grato. Obrigado, Lord Azemil. Logo depois, porém, a expressão de Kashmir voltou a ficar séria. Agora que sabemos que este mapa não é um objeto comum, precisamos agir primeiro. Vou procurar saber se existe alguém capaz de decifrar a língua antiga escrita nele. A partir daqui, vamos deixar este assunto nas mãos do Seven Colored Peacock para investigar. Ao ouvir isso, Jim Hunkandel também sorriu de leve. Então deixo isso nas suas mãos. Mesmo dizendo isso, outra preocupação pesava forte no fundo da mente dele. As coisas só vão ficar mais difíceis daqui para frente, pensou ele. Então sua mente foi para o povo escravizado de Colon. Depois que os moradores de Colon foram massacrados pela família Zipli séculos atrás, a tribo quase foi completamente exterminada. Os descendentes sobreviventes ainda estavam sendo mantidos em cativeiro em Colon até agora. Jim Hunkandel ficou ali em silêncio, observando Kashmir enquanto pensava no que vinha pela frente. Será que realmente conseguimos encontrar o ringue de Olta antes da família Zipli chegar primeiro? 2 semanas depois, em 17 de fevereiro de 1796, em uma certa vila, um bêbado cambaleava por uma rua vazia, cantarolando coisas sem sentido entre os dentes.
Um, seus passos balançavam feio, e sua cabeça claramente girava. Ele ainda segurava uma garrafa de vinho numa das mãos. Seu rosto estava vermelho, seus olhos desfocados, e sua boca não parava de resmungar enquanto vagava. Girando e girando, o mundo, a minha vida, as palavras saíam arrastadas, no tom frouxo de um bêbado. Então, de repente, o pé dele torceu de forma estranha debaixo do próprio corpo. Urd! Gritou ele, e o corpo inteiro caiu no chão com um baque pesado e desajeitado. Mesmo depois de cair, ele ainda levantou a garrafa de vinho na frente do corpo com teimosia, como se proteger aquilo fosse mais importante do que proteger a si mesmo. Tudo está girando, murmurou ele. Então alguém apareceu e parou na frente dele. Você não parece muito bem, disse o estranho. O bêbado ergueu lentamente a cabeça para ver quem era. O estranho sorriu com gentileza e disse, parece que estamos no mesmo barco. Que tal conversarmos um pouco? O homem bêbado, ainda atordoado, piscou confuso e perguntou, garoto, quem é você? Tia tirou uma garrafa de vinho para si e a abriu com naturalidade. Isso realmente importa, disse, dando de ombros com leveza. Eu sou só alguém que ama vinho. No instante em que o bêbado viu a garrafa, caiu numa risada alta e sincera. Ah, então você é uma boa pessoa. Logo depois, tio ajudou a entrar num beco próximo. Ban continuou cantarolando o caminho inteiro. O vinho sobe direto para minha cabeça. Garoto, você é algum tipo de anjo? Tia respondeu casualmente, acontece que ajudar os outros é o meu hobby. Ban assentiu com sinceridade de bêbado. Minha irmã lá de casa ia gostar de alguém como você. Tia olhou para ele com mais atenção e disse, a cor da sua pele é bem incomum, não é? Ao ouvir isso, Pan, que estava babando na garrafa de vinho à sua frente, respondeu num tom calmo, quase ensaiado, eu escuto isso direto. Todo mundo da minha tribo é assim. Ele perguntou de novo, uma tribo? Então levou a garrafa de vinho até os lábios e tomou mais um longo gole antes de responder com uma voz mais baixa e pesada. Minha terra natal fica muito longe daqui. Tão longe que falar dela quase nem parece mais real. Logo depois, ele enfiou a mão dentro do casaco e tirou algo de lá. Vamos parar por aí, disse, como se estivesse forçando a conversa a mudar de rumo antes que ficasse dolorosa demais. Se eu continuar falando de casa, acho que vou mesmo começar a chorar. Então deu um sorriso torto e acrescentou, o engraçado é que eu tenho uma coisa que também veio de muito longe. A mão dele abriu o mapa e o estendeu diante de Pan. Eu não sei o que está escrito aqui, disse de forma direta. Você sabe. No começo, Pan olhou para aquilo com os olhos turvos de bêbado, só meio focado, como se esperasse que não significasse nada. Então a expressão dele mudou de uma vez. No instante em que viu claramente o símbolo desenhado num canto do mapa, seus olhos se arregalaram, e a névoa da embriaguez sumiu deles na mesma hora. A garrafa de vinho escorregou dos dedos dele e se espatifou no chão. O vidro se espalhou para todo lado, e o som cortante ecoou no ar com uma violência que combinava com um choque estampado no rosto dele. Pan recuou na mesma hora, com o corpo inteiro ficando tenso de alerta. Aquele jeito solto e bêbado de instantes atrás desapareceu, substituído por cautela e medo puros. Você, disse Pan, mas a palavra morreu no meio. Seus olhos estavam cheios de confusão enquanto ele olhava em volta de forma frenética, como se tentasse entender se tinha caído numa armadilha sem perceber. Não, Murakan e Azemil também já tinham se aproximado a essa altura, e Pan só ficou ainda mais desnorteado. Quem são vocês? Gritou, perdendo completamente a compostura. Vocês vieram atrás de mim porque sabiam que eu era um nativo de Colon, não foi? Quem diabos são vocês? Seu pirralho, murmurou Murakan, com o rosto escurecendo por um segundo antes de abrir um sorriso estranho, como se achasse todo aquele mal-entendido irritante, mas estranhamente engraçado também. Eu sou, começou Jin Hunkandel, mas parou e apontou casualmente para Murakan. Aquele ali segue as ordens da comandante da guarnição de Tikan, Alicia Badir. E o de cabelo preto ali,
junto com o garoto de cabelo azul ao lado dele, são subordinados dele. Ao ouvir isso, Murakan e Azemil ficaram olhando para ele com os olhos bem abertos, completamente sem entender. Ei, por que você está falando assim na cara dura? Era o que as expressões deles praticamente gritavam, mas Jin permaneceu totalmente calmo. Então o que você queria que eu fizesse? Respondeu Jin Hunkandel sem o menor constrangimento. Esse é o jeito mais claro de explicar. Murakan ficou furioso e rebateu na hora. Você sabe muito bem que não foi isso que eu quis dizer. Presta mais atenção no que você fala. Jin Hunkandel continuou teimoso. Está tudo bem. Sério, está tudo bem. Do outro lado, Pan olhou de um rosto para o outro, confuso, antes de soltar. Então, vocês não são da família Zipri? Jin Hunkandel olhou direto para ele. Pan, ainda abalado, perguntou na mesma hora, então como foi que vocês me encontraram? Jin respondeu com uma honestidade calma, a gente simplesmente acabou colocando as mãos no mapa. Então ele lançou um olhar para Azemil e acrescentou, esse garoto de cabelo azul é Azemil, o guardião. Azemil pareceu um pouco sem jeito por ser apresentado dessa forma, enquanto a expressão de Pan ficava ainda mais alarmada. Jin continuou, isso mesmo. E graças ao poder de Azemil, a gente conseguiu ver o ódio escondido dentro do mapa. Na mente de Pan, a imagem de pessoas sacrificadas deitadas em poças de sangue pareceu ganhar vida outra vez. Pessoas do seu povo foram exploradas, disse Jin Hunkandel em voz baixa. A gente tentou encontrar alguém que soubesse alguma coisa sobre o mapa, mas não conseguiu encontrar ninguém. Ele foi interrompido antes de terminar. Então ele se corrigiu e acrescentou, e aí encontramos você, alguém vivendo bem aqui em Tika. Mesmo que você pergunte como, realmente foi só coincidência. Mas Pan interrompeu antes que a explicação pudesse se firmar. Coincidência, repetiu Pan, com a voz subindo à medida que a agitação tomava conta dele. Não, isso não foi coincidência nenhuma. Quanto mais ele pensava nisso, mais parecia ter certeza de que havia algo maior por trás daquilo. Depois de um momento, Pan forçou a si mesmo a se acalmar e olhou direito para eles. Venham comigo, disse por fim. Acho melhor vocês conhecerem a minha irmã. É com ela que vocês realmente precisam falar. Eles seguiram Pan até uma casa de madeira que ficava quieta, afastada das outras. Por fora, o lugar parecia simples, mas o ar ao redor era estranhamente parado. Quando entraram, uma jovem já estava ali para recebê-los. Bem-vindos, disse ela. Estava à luz de velas, com um pequeno altar atrás de si, e sua expressão era calma e quase solene. As pessoas famosas de Tika. Eu estava esperando por vocês. Pan abaixou a cabeça na mesma hora, envergonhado, parecendo de repente muito mais jovem e desajeitado do que antes. Priestes Laosa, eu trouxe eles até aqui sem sua permissão, disse Pan, nervoso. Mas ela apenas estendeu a mão com suavidade e respondeu, não, não. Você foi muito bem. De verdade. A voz dela era calorosa, mas havia algo muito mais antigo escondido por baixo daquela gentileza. Murakan, parado mais ao lado, observava Laosa com suspeita aberta. Esperando, repetiu. Que estranho. A postura dele continuava relaxada, mas não havia nada de tranquilo no jeito como ele a encarava. Murmurou ele para si mesmo, analisando a fraca força sagrada que cintilava em volta de Laosa. Será que isso dá mesmo para chamar de poder sagrado? Pensou. Havia algo errado naquilo, como se fosse algo que não pertencesse nem a esta era nem a este lugar. Essa aura vem da nobre linhagem de Colon dela? Ou é porque ela é o receptáculo escolhido da fé a qual o povo dela ainda se agarra? A pergunta pesou na mente dele, porque a resposta claramente importava mais do que parecia à primeira vista. Laosa olhou para os três, um por um, com um olhar calmo e estranhamente consciente de tudo, e abriu a boca como se fosse falar primeiro. Então, para o espanto de Jin Hunkandel, ela respondeu justamente a pergunta que ele não tinha dito em voz alta. Aquele que nasceu no Templo das Espadas e foi escolhido pela escuridão, disse, olhando diretamente para ele como se conseguisse enxergar todas as camadas que ele mantinha escondidas.
Depois disso, ela virou o olhar para Murakan e Azemil e continuou. O último dragão do clã dos dragões negros, e o dragão guardião da criança amada e preciosa, Azemil. Então ela voltou a olhar para eles e disse com um sorriso discreto, não precisam ficar tão surpresos. É só um pequeno truque. Mesmo assim, Jin-Hun Kandel não relaxou. Ele ainda media aquela aura estranha ao redor dela, tentando lembrar de onde já tinha sentido algo parecido antes. Já vi esse tipo de presença antes, pensou ele. Seus olhos ficaram afiados na mesma hora. Laosa, será que você poderia ser? Ele parou bem antes de dizer a palavra em voz alta. Ela apenas sorriu para ele, e isso já bastou para aumentar ainda mais a suspeita. Jin-Hun Kandel estava pensando em um deus. Laosa colocou a mão sobre o peito e negou com suavidade. Não. Eu sou apenas uma intermediária. Então ela acrescentou em uma voz ainda mais baixa, se eu fosse realmente uma deusa, não estaria me escondendo assim depois de perder minha terra natal. Murakan franziu a testa na mesma hora e disse, então você é o receptáculo sagrado de um deus antigo. Os olhos dela se estreitaram com uma leve admiração. Você é bem perceptivo, disse. Embora até essa descrição ainda não esteja totalmente completa. Não havia deboche no tom dela, só uma honestidade cansada. Sua presença está prestes a desaparecer, não está? Perguntou Murakan. A aura ao redor de Laosa já tinha começado a enfraquecer aos poucos, mas ela permaneceu calma. Você realmente sabe como mexer numa ferida antiga, senhor, disse ela com leveza. Mesmo assim, Murakan continuou. É a primeira vez que ouço falar de um deus antigo de Kolon. Que deus você serve? Ela respondeu, mesmo que eu te dissesse, você não reconheceria o nome. Murakan só conseguiu encará-la em confusão. Eu, disse ela suavemente, e então voltou a atenção para Jin-Hun Kandel. Mais importante, posso ver o mapa. A voz dela era educada, mas havia uma urgência impossível de ignorar por trás. Jin-Hun Kandel ergueu os olhos para ela e então tirou o mapa sem discutir. Enquanto lê ele, disse, pode nos dizer o que está escrito. Laosa recebeu o mapa em silêncio, sem responder de imediato, como se o simples ato de tocá-lo exigisse toda a concentração dela. Então ela começou a transmitir as palavras escritas ali, como alguém repetindo um decreto deixado pelos mortos. Você que obteve o coração de Kolon e agora lê estas palavras, por favor, não nos abandone. Estou aqui, clamando por nós. Somos um povo silencioso. Foi esse silêncio que nos permitiu sobreviver. Os deuses nos deram uma missão, mas não nos deram a força para protegê-la. Que crueldade! Os 3 ouvintes só puderam ficar ali, atordoados, enquanto a tristeza daquela mensagem tomava o ambiente. Os dedos de Laosa se apertaram em volta do mapa. Isso foi feito pelo meu falecido avô, disse ela, e pela primeira vez a calma em sua expressão se rachou o suficiente para deixar a dor aparecer por baixo. Este mapa carregava 2 possibilidades, continuou ela após uma breve pausa. Ele poderia ter caído nas mãos da cruel família Zipli, mas, em vez disso, encontrou o caminho até a esperança chamada Jin-Hun Kandel. Jin recebeu aquelas palavras com uma expressão quieta, embora o peso delas fosse óbvio. Então nossas orações diárias realmente foram atendidas no fim, disse Laosa, estendendo a mão para ele. Então, posso fazer uma proposta? Perguntou ela. Murakan cruzou os braços e franziu a testa, confuso. Ei, o que você quer dizer com proposta? Disse, claramente desconfiado de onde aquilo iria dar. Ao ver isso, Jin-Hun Kandel respondeu primeiro, deixando Laosa e Pan surpresos. Uma proposta? Quando você já perdeu quase todo o seu poder, disse ele sem rodeios. A essa altura, acho melhor você simplesmente ser honesta e pedir nossa ajuda. A gente já estava planejando ir para Kolon de qualquer forma. Ele deixou claro mais uma vez que pedir ajuda diretamente faria mais sentido. Laosa tocou levemente o queixo e respondeu com um tom suave e divertido. Ora, ora. Que gentileza inesperada. Então ela sorriu de forma mais leve e disse, mas, Jin-Hun Kandel, eu não acredito em ajuda oferecida apenas por pena. As palavras dela eram gentis,
mas carregavam um orgulho que ainda não tinha morrido. Um momento depois, ela olhou direto para ele e perguntou: faz muito tempo desde a última vez que você ouviu a voz de Solderé, não é? Os olhos de Jin Hunkandel se arregalaram na hora, e ele congelou em puro espanto. Laosa levantou lentamente a mão até o colar em seu pescoço. Eu possuo algo, disse ela, que pode recompensar você pelo que está prestes a arriscar. Atrás da figura de Laosa, a imagem fraca de um deus começou a aparecer, como uma sombra tomando forma à luz das velas, solene e distante, mas inegavelmente real. Ela olhou diretamente para Jin Hunkandel e disse: eu vou usar todo o poder que ainda me resta, e invocar o seu deus, Soldera. Eles continuaram conversando até as velas quase se apagarem e o cômodo escurecer ao redor deles. Um receptáculo sagrado de um deus antigo, o contratante ligado a Azemil, e estranhos investigando a região, já havia olhos demais se voltando para aquele lugar. Murakan soltou um suspiro e olhou para Jin Hunkandel. Então, o que você vai fazer, garoto? Perguntou. Jin respondeu quase imediatamente, como se já tivesse tomado essa decisão há muito tempo. Certo. Vamos nos preparar para ir até Colon. Então ele acrescentou, mais sério, mas eu não posso prometer que vou conseguir salvar todos vocês. Eu não posso garantir com sinceridade algo tão difícil. Laosa apenas sorriu e assentiu, aceitando esse limite sem ressentimento. Isso já basta, disse ela. Então eu vou passar para vocês as informações internas que tenho sobre Colon, disse Laosa. Espero que isso seja útil. Jin Hunkandel respondeu com um pequeno sorriso, e desta vez não havia mais nenhuma hesitação nele. Naquela noite, no fundo da floresta, o grupo parou de repente diante de uma barreira de aviso. Uma placa mal feita deixava a situação bem clara: aquela era uma área restrita, e o local histórico de Colon estava oficialmente fechado para qualquer pessoa de fora. Kashmir coçou a nuca e estalou a língua, irritado consigo mesmo pelo contratempo. Talvez eu devesse ter mandado um batedor na frente primeiro. Ao lado dele, Murakan soltou um bufido frio. HMPH. Mesmo se tivesse mandado, não ia mudar nada. Área restrita ou não, o resultado seria o mesmo. Ele mesmo já tinha confirmado isso. Mais à frente, Jin estava em silêncio, perdido em pensamentos. Antes da regressão, esse lugar era aberto para qualquer um que quisesse entrar. Mas agora, pelo que estava vendo, alguma coisa devia ter mudado enquanto ele ainda vivia seus anos de cadete. Os olhos dele varreram o chão com atenção, analisando cada pequeno detalhe. Normalmente, os horrores escondidos naquele lugar só seriam descobertos por jornalistas 11 anos depois. Mas, contudo seguindo por um rumo diferente agora, esse futuro provavelmente nunca chegaria sozinho. Jin encarou a placa de proibido entrar à sua frente, depois olhou em volta para confirmar que não havia nenhuma rota alternativa por perto. Kashmir se virou para ele e perguntou com cuidado: jovem mestre Jin, o que fazemos agora? Jin fechou os olhos por um instante e soltou um suspiro lento. Se esse lugar está mesmo sendo usado para experimentos mágicos, como você disse, então a gente não pode simplesmente, mas antes mesmo de terminar a frase, ele já tinha dado um passo à frente e entrado na área restrita.